Carta de Paulo à igreja de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 20, vai nos dizer assim: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, essa live, ela tem um intuito e um padrão, o padrão a qual nós seguimos nos pequenos grupos. Como eu disse, a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia é uma igreja de pequenos grupos, é uma igreja geracional. Nós trabalhamos com o projeto GECEL. E dentro desse projeto, a palavra que é ministrada quando nós nos reunimos em GECEL é a palavra de domingo, que se torna uma carta pastoral. Então, o que nós vamos ministrar aqui, nós estamos plagiando, como se eu posso dizer assim, de algo que o diácono Niverton ministrou em nossa vida no domingo, tá? O contexto da frase aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é, querido, essa frase está dentro do contexto da carta de Paulo à igreja de Romanos, onde o apóstolo estava agora sobre a justificação pela fé, como diz quando em Romanos capítulo 1, verso 16, Romanos 11, verso 36, ele começou aqui mostrando a necessidade e a realidade da justificação mediante a fé, bem como a sua função nas Escrituras, utilizando exclusivamente o exemplo agora ali de Abraão, como se você pegar para ler a Epístola de Romanos, no capítulo 4, você vai ver isso aí. Mas entre, querido, o capítulo de número 5 que nós estamos fazendo menção, ao 8, o apóstolo aqui fez uma exposição acerca da eficácia da justificação, bem como os frutos que necessariamente resulta dessa justificação. Especialmente aqui, querido, no capítulo 5, Paulo agora vem nos enfatizar a bênção da paz proveniente da justificação. Querido, da justificação ao dizer: e havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, ele vem nos trazendo essa clareza. Ele começa esse capítulo dizendo que a justificação é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Nos versículos seguintes, nós vemos agora o apóstolo, ele faz agora um paralelo entre Adão e Cristo. Ele faz um paralelo agora entre Adão e Cristo. Sim, querido, mostrando assim a abundância e a certeza da salvação confirmada através das obras de quem? De Adão não, através das obras de Cristo em nossa vida. É importante aqui, querido, você saber que todo esse capítulo é envolto no conceito de que a salvação é exclusivamente mediante a sua fé, a minha fé, a nossa fé em Jesus Cristo.
E o texto vai dizer que aonde abundou o pecado, abundou o pecado. Eu preciso que você entenda isso, essa abundância do pecado, essa multiplicação do pecado, para que nós venhamos entendermos o significado da expressão onde abundou o pecado. Precisamos considerar o que Paulo escreveu antes de tê-lo mencionado. O contexto, temos que pegar não só o texto, mas o contexto antes dessa palavra ser mencionada, onde abundou o pecado. Precisamos, querido, entender o contexto ali, e precisamos entender o que veio antes dele escrever sobre isso, de forma aqui, eu quero bastante resumida, eu quero destacar alguns pontos aqui para facilitar a nossa compreensão. Preste atenção nisso que eu vou falar. Através de Adão, o pecado e, consequentemente, a morte entraram no mundo. Ele relata isso no versículo 12 do capítulo 5 da Epístola de Romanos. A segunda coisa que você precisa compreender: a morte permeia toda a humanidade, pois todos pecaram. Todos pecaram. A terceira coisa que eu preciso que você entenda: antes da lei ter sido dada no Sinai, a humanidade já vivia na prática do pecado. E a morte, querido, a morte reinou sobre ela, sobre a humanidade. Então, antes da lei, já existia, o coração do homem já era perverso. Por causa de quê? Por causa da entrada do pecado mediante Adão. A quarta coisa que eu destaco para nós compreendermos aqui, o que levou Paulo a dizer o que ele diz nos 2 versículos que nós lemos. A quarta coisa é a condenação pela transgressão procedida de Adão foi mais do que substituída pela justificação provida pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pela obra de Cristo, para que aqueles que, pela graça, o reconhecimento a Ele, sobre a graça de Deus, sim, sobre a graça de Deus, depositassem nele sua confiança e encontraram nele, em Deus, seu Salvador. Sim, querido. A quinta coisa e última que eu destaco aqui, eu falei que seria bem resumido para você entender: uma só ofensa, um só pecado, uma só atitude que Adão teve, resultou na condenação para todos. Uma só atitude errada resultou na condenação para todos, assim como só em um ato de quem? De Jesus Cristo. Em só um ato de justiça resultou em justificação que traz a vida. Assim como só um homem trouxe um pecado no mundo, o segundo Adão, sendo só um, trouxe a justificação mediante a fé nele. Com base nisso que eu acabei de te dizer, nesses pontos principais aqui que eu acabei de observar para nós entendermos, o apóstolo então declarou que a lei, olha para você ver, a lei introduzida para que a transgressão abundasse. Então, a lei foi introduzida para que a transgressão abundasse.
Pastor, calma, você vai entender. É importante você entender aqui, meu amado. É importante você entender aqui que o apóstolo Paulo não está dizendo que a lei é a causadora do pecado. Não, porque o pecado já existia antes da lei. O pecado passou a existir lá no Éden, não existia a lei. Então, pastor, por que ele fala que a lei veio para superabundar o pecado? Por que então ele disse aqui? No sentido que o apóstolo não estava dizendo que a lei é a causadora do pecado, no sentido de que ela faz com que haja mais pecado. Ao contrário, não é isso que ele quer dizer. Então deu a lei, aumentou mais o pecado. Então a lei trouxe mais pecado aí. Não, ao contrário. Ao ele dizer essa expressão, para que a transgressão abundasse, Paulo estava querendo que nós entendêssemos o quê? Que a igreja de Romanos entendesse o quê? Que os irmãos ali em Roma entendessem o quê? Paulo estava ensinando que a lei veio realçar o pecado. Ou seja, muitos dos pecados eram cometidos no secreto, porque quem peca, peca no secreto. Poucas pessoas erram para todo mundo ver, bem poucas. Então ela veio realçar, ela veio transparecer, ela veio expor aquilo que estava oculto e que o homem já praticava. Então a lei, ela veio realçar aquilo, ela veio trazer uma transparência daquilo que já, ou seja, ela veio tirar, querido, a cobertura, aquilo que escondia, ela veio mostrar o homem ali, sem véu, que existia dentro dele, a semente que levava ele à morte, e o homem não se via assim. Nós costumamos a dizer que Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Quantos outra hora praticavam coisas erradas sem saber, porque todo mundo pratica, sem saber que aquilo feria a palavra do Senhor, aquilo feria os preceitos do Senhor. E lendo a palavra dele, esse pão vivo, descobrimos agora. É por isso que quando aceitamos a Cristo, ele apaga toda uma vida passada de derrota, de mentira, de engano, de pecado. E eu costumo dizer, é como você entrasse numa oficina todo arrebentado, e aí você aceita Jesus, entra na oficina de Cristo, e agora você sai dali, querido, com um cheiro de novo. Você já entrou num veículo novo, você já sentiu o cheiro de uma roupa nova. É como quando nós aceitamos a Cristo, ele nos zera, nós ficamos zero, e agora quando pecamos, pecamos com consciência. Então a lei veio trazer consciência ao homem daquilo que existia dentro dele e que ele ali não via dessa forma. Então, a expressão aqui, para que a transgressão abundasse, Paulo estava ensinando que a lei veio para realçar o pecado. Isto é, deixá-lo mais nítido para que ao eu enxergar, eu me retratasse, ao eu enxergar, eu procurasse a cruz. É isso que a palavra faz, querido. E conhecereis a verdade. Ao conhecer o pão vivo, a verdade, a verdadeira verdade de Deus, você, querido, reconhece as suas limitações, você conhece a sua imundície, você conhece as suas transgressões, e olhando para a cruz, querido, aonde a redenção em Cristo Jesus, vem a justificação pela fé mediante a Cristo. Então, meu amado, se você ainda não caminhou para Cristo, se você ainda não reconheceu a Cristo como seu Senhor, você ainda é escravo do pecado, você ainda precisa que a graça de Deus superabunde a sua vida para te livrar da escravidão do pecado. Paulo estava ensinando que a lei realça o pecado.
Ou seja, deixa ele nítido, como se fosse uma lente de aumento que realça as imperfeições que já existia no homem, que existe em mim e que existe em você, que precisamos fazer como o último hino que cantamos, lutarmos, batalharmos, guerrearmos, querido, que essa luta constante da carne contra o Espírito, e fazermos com que o Espírito prevaleça, fazermos com que a graça de Deus superabunde, porque aonde a graça de entrar, o pecado não reinará, querido. Aonde a graça de entrar na sua vida neste dia, o pecado não terá domínio e nem exercerá domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre o seu corpo. Sim, a graça veio, a lei veio, melhor dizendo, como uma lente de aumento para ali, meu amado, deixar nítido o quanto nós precisamos de Deus. Como se fosse, como eu já disse, uma lente de aumento que realça, e quando você lê essa palavra, ela realça o verdadeiro estado a qual encontra o teu espírito. E será que o estado que essa lei, essa palavra está revelando agora é um estado de morte que te separa do Deus triuno, do Deus que deu o seu Filho para te salvar, para te superabundar numa graça, trazendo justificação mediante ao sangue do teu Filho Jesus Cristo? Será que ao ministrar essa palavra no seu coração, essa palavra, essa lei que ainda vale, a palavra de Deus libertadora, não está realçando os erros que você tem cometido ausente da presença de Deus? Sim, há imperfeições dentro de nós, dentro de você, que somente o livro dessa lei ela vai realçar. É por isso que o inimigo da nossa alma te desanima de conhecer a palavra, te desanima de conhecer como Deus falou com Josué: não aparta de ti e nem da tua boca a lei deste livro. Sim, querido, sem a palavra, sem a lei, a palavra de Deus, sem ela não seria possível nós percebermos a vida errônea que outra hora vivíamos. Hoje, se conhecemos a vida errônea que outra hora vivíamos, é porque a lei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos confronta, ela aumenta, ela traz clareza, ela traz nitidez acerca do caminho errado que trilhávamos. Porque sem a lei, o homem não se via em pecados, não se via em transgressões. E outra hora, sem conhecermos essa palavra, vivíamos da mesma forma. Sem estarmos no local de culto, vivendo a vida do jeito que achava, como diz aí uma música secular: deixa a vida me levar, vida leva eu. Vivíamos assim, porque não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, não tínhamos conhecimento da lei que se implica aquela pessoa que quer ser cidadão do céu. E essa palavra está adentrando a sua vida hoje, querido. Sem essa palavra é impossível percebermos o quanto transgressores nós somos da lei do Senhor. É exatamente, meu amado, esse pensamento que explica a expressão: aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, com base na lei de Deus, no conhecimento acerca do pecado. Aonde abundou o pecado, com base na lei de Deus, o conhecimento acerca do pecado é enfatizado na minha vida e na sua vida, mostrando-nos
mostrando ao homem, à mulher, toda a sua pecaminosidade, toda a sua transgressão, o seu estado miserável, o estado miserável a qual nós nos encontrávamos sem Cristo. Pois são, querido, tão abundantes os nossos pecados, que é impossível que consigamos vencê-lo por nossos próprios esforços. É impossível, querido, vencer a multidão de pecados pelo nosso próprio eu, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço. Não é pelo nosso esforço que somos salvos, mas pelo esforço de Cristo Jesus ao suportar tudo no madeiro, para que hoje nós tivéssemos condição de irmos até Ele, confessando Ele como nosso Senhor, para que Ele venha nos redimir dos nossos pecados e superabundar-nos com a sua graça, com o seu poder, nos colocando novamente em condições, querido, de estarmos puros diante da presença do Senhor. Não é mérito seu, não é mérito meu, mas é o mérito da graça, ao confessar, ao aceitar a justificação pela fé em Jesus Cristo. Sim, precisamos entender isso. Precisamos entender isso. O pecado é impossível. É impossível de ser visto com as minhas próprias atitudes. É impossível ser vencido com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu quero. Somente mediante, querido, a palavra do Senhor e mediante ao sangue de Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, somos justificados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Precisamos entender. E ao entender o significado da expressão aonde abundou o pecado, se entendermos o significado dessa expressão, aonde abundou o pecado, facilmente será possível entender que a expressão superabundou a graça significa o quê? A conclusão evidente do apóstolo é que onde o pecado aumenta, a graça aumenta ainda mais na sua vida. Entenda isso. Se eu entender aonde o pecado superabunda em mim, eu vou entender que a graça vai ser sempre maior para me perdoar e para me aproximar ainda mais de Deus. O que Deus tem para nós é bem maior do que o pecado pode te oferecer. O pecado te oferece relacionamentos facilitados. O pecado te oferece, querido, situações muito fáceis. Ainda que a graça, querido, Ele te ofereça. Jesus te oferece ainda coisa maior e mais perfeita. Quando nós entendemos o significado da expressão superabundou, ou melhor dizendo, abundou o pecado, nós vamos compreender quando ele diz superabundou a graça. Paulo quer dizer, olha, resumindo o que Paulo quer dizer, aonde o pecado foi grande em você, maior será a graça, se você reconhecer Jesus como o seu Salvador. Se você entender, querido, que nada daquilo que você faz, a não ser a fé mediante a Cristo. Tem muitas pessoas que acham que vão ser salvos pelas obras. As obras não te salvarão. Só o reconhecimento em Jesus Cristo. Não estou dizendo que você reconhece para, não. Todo crente salvo na pessoa de Jesus, ele faz obra. Qual é a obra que ele faz?
Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o pequeno grupo aí. Quando eu reconheço a graça de Jesus Cristo superabundando na minha vida, eu reconheço o sacerdócio universal de todo crente para anunciar os atos poderosos do Senhor. É a fé mediante a Jesus Cristo é que salva, e a pessoa salva mediante a fé no Jesus Cristo. O Espírito impulsiona a praticar as obras de salvação na vida de outras pessoas. Em outras palavras, quanto mais o homem perceber a nitidez do seu pecado, a luz da palavra de Deus, da lei de Deus, mais ainda ela ficará, essa pessoa mais ainda, ele ficará admirado e agradecido pela manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que não apenas, querido, anulou o pecado em nós, mas o supera. E aí, meu amado? E aí, querida? Quem exerce domínio sobre a sua vida? A graça ou o pecado? Quem está superabundando, abundando a sua vida? Quem está abundando é o pecado? Eu te convido a conhecer a superabundância da graça em Jesus Cristo. Eu te convido a conhecer, querido, uma graça que te pega todo maltrapilho, te lava, te pega irreconhecível e faz você voltar a ser reconhecível. Meu amado, isso fica muito claro em outras passagens, onde o mesmo apóstolo escreve dizendo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque a letra, querido, vai te mostrar a abundância de pecados que você comete e que precisam morrer na sua vida. A palavra de Deus, ela tem esse efeito de te fazer, querido, lutar sem cessar, aquela guerra constante entre a carne e o espírito, a qual nós não vamos desistir, a qual nós não vamos nos mostrar frouxos, mas vamos permanecer buscando a graça que vai nos libertar e matar a nossa vida, a escravidão do pecado em nós. Ou seja, a lei realça o pecado e exige um padrão de vida que agrade a Deus. A lei veio realçar o pecado e veio exigir um padrão, querido, sem o qual, um padrão de vida que agrada a Deus. Isso é que a palavra faz conosco, nos exige um padrão de vida a qual o mundo exige diferente. E qual o padrão de vida? Essa palavra hoje está trazendo clareza em sua vida. Porém, meu amado, ela não fornece a força necessária. A lei não oferecia a força necessária, a lei dada ali para trazer clareza no pecado. Ela não tinha força necessária para que o homem conseguisse cumprir suas exigências. Ela não tinha essa força necessária. É por isso que muitos sucumbiram, é por isso que muitos retrocederam. Enquanto, querido, que a fé em Jesus Cristo, enquanto que a graça é preeminente, eficaz e capacita o homem a viver para Deus. Porque a graça é Cristo. A graça é Cristo. Ele quer te capacitar a viver para Deus. Ele quer te capacitar, querido, a viver uma vida diferente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não quer dizer, querido,
como muitos invertem isso, não entendem essa palavra também, até praticam ela, mas de forma errada. Aonde abundou a graça, superabundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, melhor dizendo. Não quer dizer, querido, não significa uma expressão para pecarmos ainda mais. Agora eu estou na graça, e me preocupa uma graça facilitada que tem sido pregado. A graça não te dá o direito de pecar ou continuar pecando, não. Não, aceitei Jesus, está pronto. Algumas pessoas distorcem completamente essa frase, tentando encontrar nela uma justificativa para suas condutas pecaminosas. Todavia, meu amado, essa frase de forma alguma possui esse significado de te dar a condição de viver uma vida sem comprometimento com a palavra de Deus, sem comprometimento com uma mudança na sua atitude. O próprio apóstolo Paulo repreendeu esse tipo de interpretação errada da graça, acerca do conceito de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele mesmo lutou contra isso, ele mesmo batalhou contra isso dessa forma errada que eles entenderam. Olha o que ele escreve combatendo esse pensamento. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente, como diz Romanos 6:1. E olha a resposta que ele dá, a indagação que ele faz. A resposta de Paulo é direta e bastante explicativa. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? De maneira nenhuma, querido, a igreja pode continuar vivendo no pecado se nós já morremos para ele, se nós já fomos libertos deles, se a dívida já foi paga. Como podemos viver ainda pecando? Romanos 6:2. No Romanos capítulo 1, verso 1, ele pergunta. No verso 2 ele responde, ele mesmo dizendo: de forma nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Com isso, o apóstolo Paulo estava dizendo que a frase onde abundou o pecado, superabundou a graça, não está se referindo a um tipo de licença para pecar, para as orgias, para as coisas que eu vejo hoje, para ser um salvo, uma pessoa que participa da ceia, mas vai para quartos e suítes de motel e tantas outras coisas mais, para dar vazões a coisas seculares. Não, querido, não está referindo a um tipo de licença para nós pecarmos. Ao contrário, meu amado, ao contrário, minha querida, está dizendo acerca da vitória sobre o pecado, para aqueles que, pela graça de Deus em Jesus Cristo, está unido com Cristo pela fé e vivem uma vida que agrada a Deus. É triste ver a realidade da igreja hoje em confundir essa abundante graça. Aquele, querido, que foi livre, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres e passará a viver uma vida que agrade a Deus. Quem usa, querido, a frase onde abundou o pecado, superabundou a graça, como culpa para uma vida iníqua ou de iniquidade, tal pessoa, meu amado. E se você está vivendo assim, eu quero te dizer que simplesmente você está tentando se auto-justificar. Quem vive, querido, usando isso para praticar iniquidade, essa tal pessoa está simplesmente tentando se auto-justificar. E na realidade, meu amado, desconhece a graça de Deus. Pois o resultado do sacrifício de Cristo no Calvário, pois o resultado da prática da superabundância da graça é a libertação do pecado. A libertação do pecado. A libertação da sua velha mulher, do seu velho homem. Isso é a graça abundante. A graça abundante é aquela que me faz ter nojo do pecado, que me faz passar a largo da vontade de cometer pecado, não passar a largo do pecador. Não deixar de estar, querido, perto daqueles que precisam ser alcançados pela mesma graça abundante que me fez ter nojo do pecado. Sim, querido. Se eu vivo na superabundante graça, o resultado disso é naturalmente e necessariamente levar a santidade como estilo de vida. Porque, querido, a santidade é o seu fim, é a vida eterna, como diz Paulo em Romanos 6:22. Certamente, querido, a melhor explicação sobre o verdadeiro significado dessa frase, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para aqueles que a entendem equivocadamente, é o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, ao dizer: vocês foram libertos do pecado. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós somos libertos do pecado e precisamos nos tornar escravos da justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui, querido. Quero concluir aqui essas minhas palavras, direcionada pelo Espírito Santo. Você precisa saber que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso vai lhe servir de conforto para mim e para você. Pois significa que a depravação que existia dentro de mim e você, que existe na humanidade, é terrível, imensa. Porém, a graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa se você aceitar ela neste momento na sua vida. Se você quiser ela na sua vida,
ela é maior e mais poderosa, a ponto de não apenas perdoar e anular, querido, toda essa imundície dentro de nós, anular o pecado daqueles que são vestidos de justiça pelos méritos de Cristo, não os nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, para que você, querido, venha superá-lo de forma transbordante, trazendo vida eterna à sua vida, à nossa vida. Então deixa essa graça te encontrar, ou melhor dizendo, encontre essa graça agora, confesse o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, e deixe a graça adentrar, e essa graça produzirá obra em sua vida, obra de salvação, para anunciar os atos poderosos na vida de outras pessoas. Encontre essa graça hoje. Encontre essa graça hoje. Tenha um encontro com ela. Deixa ela te justificar. Seja justificado mediante a fé em Jesus Cristo, minha amada e meu amado. Sim, sim. Eu quero te dar alguns minutos aí para você refletir. E se você não entendeu, quando acabar aqui compartilharmos, volta novamente, entra no canal lá, assista novamente, porque Deus vai falar poderosamente em seu coração, em sua vida. A graça abundante não te dá, querido, direito de viver escravo do pecado, mas a graça verdadeira te faz escravo da justiça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu convido você a fechar os seus olhos aí agora, querido, e a orar ao Senhor, e a dizer o que essa pessoa está dizendo, porque ela entendeu que a lei, querido, ela não tinha força suficiente, ela não tem força suficiente, querido, para te aproximar de Cristo. Ao contrário, a lei veio para te mostrar sua impureza, para trazer clareza, para tirar as escamas dos seus olhos, para que você venha reconhecer. A lei é importante para trazer reconhecimento do teu estado miserável, e reconhecendo, você vai encontrar com a abundante graça que é Jesus Cristo, porque somente nele somos justificados mediante a fé nele, no sacrifício de Cristo no Calvário. Então para de lutar com as suas forças, para de lutar com os seus achismos, e se arrependa hoje, se arrependa, deixa a lei te mostrar aonde você está errado, e deixa ela te levar até Cristo, a graça eminente de Deus, para te salvar, para te transformar, para te libertar, porque se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livre, meu querido. Aonde abundou o pecado em sua vida, aonde o pecado tem te cegado, deixa a graça entrar, ela será maior e mais poderosa para te libertar. Deus, que essa pessoa, que nós encontremos, mediante a fé em Cristo Jesus, a justificação, Deus. E que nós venhamos, ó Pai, sendo justificados mediante a fé no Teu Filho Jesus Cristo. Nós possamos, ó Pai, ser livres da escravidão do pecado. Porque aquele, Senhor, que encontrou a Tua graça, aquele que encontrou Tua graça, Senhor, ele não vive uma vida de pecado, Deus. Ele não vive, Senhor. Ele não vive, Senhor. Ele não vive, Senhor, na escravidão do pecado. Ao contrário, de maneira nenhuma, Deus. De maneira nenhuma, Deus. Nós que morremos para o de maneira nenhuma
De maneira nenhuma que nós que morremos para o pecado podemos voltar, Deus, a vivermos uma vida errônea, uma vida que, Senhor, de manipulação, uma vida, Deus, de usarmos as pessoas para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu quero, como vemos muitos aí que estão pregando o Evangelho. Oh, meu Deus, nos liberta dessa hipocrisia, desse evangelho hipócrita, que verdadeiramente sua graça seja como o diácono Nito ministrou. A graça quer entrar agora, quer te encher de tal tamanho que o abundante pecado não vai ter mais espaço. Deus, encha ela, encha ele dessa abundante graça, encha ele, querido Senhor, encha ele, como Davi disse, me encha até transbordar dessa graça, que inunde ele e ela ao ponto de não vivermos mais na escravidão do pecado, mas escravos da justiça, escravos do amor, escravos da tua graça, Senhor Jesus Cristo, praticando as obras de salvação na vida do próximo. Em nome de Jesus, visita este lar agora, visita este coração, visita essa vida agora, que aonde esse pecado, Deus, tem tentado abundar, aonde ele até já conseguiu abundar, a partir de hoje, em nome de Jesus, que superabunde a tua graça, que a graça entre, que a graça seja maior, que o amor do Senhor seja maior, que a misericórdia do Senhor seja maior, que a renúncia ao adentrar essa graça na vida dessa mulher, desse homem, dessa moça, desse rapaz, desse senhor e dessa senhora, seja maior, seja maior, seja maior, seja maior, que o temor seja maior do que o desejo da carne, a partir de hoje, Deus, que ela se liberte, que ele se liberte, que dá ocasião à carne. Deus, que a liberdade da tua graça alcance cada ouvinte, cada lar, cada família, cada pessoa agora, Senhor. Superabunde esse coração, superabunde essa saúde, superabunde, ó Pai, essa saúde mental, física e espiritual. Que a tua graça, Deus, adentre poderosamente, Senhor. Poderosamente, Deus, poderosamente, Deus, poderosamente, em o nome de Jesus, é o que eu oro e abençoo essa vida. Se encha de bondade, de graça, deixa ela reinar sobre a sua vida. Confesse Jesus como seu Senhor, faça isso agora. Senhor, eu recebo o teu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, pedindo a ti que apague os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, e que nunca se apague o meu nome, para que naquele grande dia eu venha habitar com o Senhor, como sempre foi o teu propósito. Pronto, receba a graça. Você que quer voltar agora, nesse momento, a ser superabundado pela graça de Deus, que essa graça seja superabundante em sua vida. Diga agora: Senhor, eu reconcilio com o Senhor, renova a tua aliança comigo, apaga as minhas transgressões, levanta-me desse monturo e me faz novamente trilhar os seus caminhos para a glória do Senhor, para a glória do teu Filho Jesus Cristo e do teu Santo Espírito. Pronto, querido, pronto, está feito. Viva nessa graça que quer te inundar agora, que quer ser mais poderosa do que a sua carne. Eu te abençoo, querido, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu amado, você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Viva, querido, de acordo com a palavra do Senhor. Querido, estamos chegando ao fim, meu amado. Que pena, né? Deus, Ele ardeu essa palavra no meu coração. Que Deus abençoe a vida do diácono Níverton. Que Deus abençoe a vida, querido, dos líderes de Gessel, dessa igreja, você que prega, em nome de Jesus. E sexta-feira tem outra palavra para mudar, para revelar como uma lupa a vida que você está vivendo fora da graça.
O intuito ali não é te jogar fácil o seu pecado, mas fazer você enxergar que você precisa reconhecer a graça mediante a Jesus Cristo sobre a sua vida. Querido, eu quero aqui agradecer os nossos parceiros, Buffet Ferreira, que tem sido um patrocinador dessa live aí, e também da Igreja Metodista Wesleyana. Quero agradecer, querido, a KM Bike, ali na Avenida Ibituruna, número 861, Vila Isa. Uma família, querido, cuidando da sua família. Você que queira um serviço aí bem feito na sua bike, na sua bicicleta, na sua amiga de todo dia, procure ali o tio Bené, oficina do tio Bené. Vou repetir o endereço: Avenida Ibituruna, número 861, ali no Vila Isa. Ele vai estar lá para te atender com todo carinho e com toda eficiência que ele tem, tá? Que Deus venha te abençoar. A KM está na direção do seu Abner Kaiser e da nossa irmã Cirlândia Matos. Vou repetir aí, tá aí nos comentários: 99153 5849 ou 99804 1545, que é o telefone que você fala com eles aí, os proprietários da KM Bike. Também, querido, eu termino aqui convidando você a se unir como o seu Abner, como o Ciderley, e ser um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia, orando, se tornando membro e contribuindo. Sua contribuição pode ser feita pela agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, ou pelo 033-9882-6732, e nós passamos o Pix, nós passamos uma outra conta da Caixa Econômica Federal, você que é aí o seu Banco a Caixa, também a conta no banco, e passamos para você os Pix aí que temos, tá bom? Ó, beijo no seu coração, que Deus abençoe você, 30, 60, 100 vezes mais. Medite nessa palavra, remedite nela, deixe a graça superabundar a sua vida e te fazer livre do pecado, para que você vá e dê fruto como um bom discípulo de Cristo, cumprindo o sacerdócio universal de todos os crentes, que a cruz, que a justificação mediante a fé em Jesus Cristo colocou sobre os seus ombros. Deus te abençoe, até quinta-feira, em nome de Cristo Jesus. A paz do Senhor, que Deus eleve o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, querido, resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor, até quinta-feira, em nome de Jesus Cristo.